Agora sim, olá mundo, para todo mundo, para todo o Brasil e outras pessoas fora do Brasil hoje aqui, o negócio está chique. Bom, eu sou Luiz Gonçalves, eu sou criador de conteúdo, apresentador de meetups e co-community manager, junto com o Fábio Bispo, que também está aqui. É, Bom, antes da gente começar, eu quero explicar um pouquinho o que é a Impulso Network e por que a gente está organizando esse debate e outros debates que vem aí pela frente para vocês. Bom, a Impulso Network é uma comunidade de tecnologia aberta e gratuita para todos os interessados em tecnologia, desenvolvimento, design, gestão de produto, UX, UI, enfim, qualquer pessoa que tenha interesse ou atue ou estuda, enfim, tecnologia, a Impulso Network então é uma comunidade onde você vai encontrar uma série de recursos. Primeiro, já somos acho que mais de 23 mil pessoas, é isso, né, Fábio? 23 mil pessoas nesse momento lá na comunidade, onde você vai poder conversar com pessoas, então, de várias stacks, de várias skills, de vários lugares, com várias experiências, todas reunidas no mesmo lugar lá no chat. E, bom, além disso, a gente tem também uma série de iniciativas que a gente traz também de forma gratuita e aberta para a comunidade. Entre elas são os meetups, que são eventos online sobre vários temas, vários formatos, enfim. E um deles que a gente está testando agora são os debates. Reunimos algumas pessoas que querem defender ou atacar alguma tecnologia, quer expor seu ponto sobre alguma tecnologia, alguma metodologia, enfim, para conversar um pouco sobre isso. Isso é um formato novo, às vezes a gente faz nesse formato debate, às vezes realmente uma mesa redonda. A gente teve recentemente sobre o futuro do trabalho, onde a gente falou com vários CEOs, tipo, qual é a visão de vocês sobre o que vem do trabalho, foi muito maneiro, e a gente então vai organizar esse tipo de evento aí com mais frequência. Então, se você quer ver algum tipo de discussão assim, deixa, se você está assistindo ao vivo agora, deixa no chat, ou se você está no YouTube, deixa aqui embaixo o tipo de debate que você quer ouvir, ou se você quer participar e trazer tua visão também. Beleza? Então, eu quero falar sobre, sei lá, Python, Node, Friends ou How I Met Your Mother. Sei lá, você vai colocar aqui e a gente vai organizar esses eventos e vai convidar pessoas e vai fazer. Uma coisa legal rapidinho antes da gente começar, é que recentemente a gente abriu o que a gente está chamando de Call for Paper eterno, seria. Você tem aquela palestra, o apresentação, live code, uma coisa que você já tem pronto, ou você criou e quer falar sobre esse assunto, mas ainda não compartilhou, ou quer compartilhar online, enfim, você quer compartilhar algum conteúdo online em vídeo com a galera, é só você submeter e a gente vai marcar um horário e vai estar valendo. É simples assim, eu quero falar de Go, supondo, tem uma palestra pronta. Você vai submeter, vai marcar a tua data, eu quero que seja tal dia da semana, mais ou menos nesse horário. A gente vai ver mais ou menos qual que é o próximo ali e vai fazer toda a parte de divulgação, de inscrição, de marketing, de divulgação, tudo de graça, porque nosso objetivo é comunidade, compartilhar conteúdo com comunidade. Beleza? Eu vou deixar o link para vocês depois ali, para vocês curtirem, acharem legal, enfim, e começarem a compartilhar conteúdo. Beleza? Falei demais, vocês não vieram para me ouvir falar, vocês vieram para ouvir falar sobre GraphQL e REST. Mas antes da gente começar, eu queria que vocês são cinco, né? Se apresentassem um pouquinho, falassem em um minutinho mais ou menos, um pouquinho sobre a carreira de vocês, quem são, o que vocês fazem, onde vocês trabalham. Começar pela ordem da arte aqui. Primeira pessoa da lista, Yara Lopes. Boa noite, Yara, tudo bem? Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem também. Então, eu sou Yara, sou de Belo Horizonte. Atualmente eu estou trabalhando no Nubank como Mobile Software Engineer e recentemente eu formei em Engenharia de Software pela PUC Minas. Sou apaixonada pela área e estou aqui principalmente pelo fato de que meu TCC foi justamente uma comparação entre Rush e GraphQL. E é isso. Show de bola aí. Vamos ter dados acadêmicos para provar os pontos hoje. Bom, seguindo a linha aqui, o Arthur França, Arthur Azevedo, ou para os mais íntimos, o Art. E aí, Arthur? Boa noite, pessoal. Chamo Arthur Azevedo. Atualmente, hoje, eu estou assumindo a gestão técnica de uma startup de educação corporativa. Tenho bastante tempo aí de desenvolvimento de consultorias em empresas de educação financeira. Passei pela Impulso também, recentemente.
né? Então já trabalhei até com coisas que não funcionam, tipo REST, e recentemente com GraphQL. Então tenho bastante bagagem aí, acho que para contribuir para esse debate. Show de bola, maneiro. Seguindo aqui, então, o homem mais rico do Brasil, Lázaro Alvarenga. Beleza, Lázaro? Essa piada não vai morrer nunca, você sabe, né? Eu acho que você confundiu aí. O moço do dinheiro tá um pouquinho pro lado aqui. Ah, tá bom. E aí, galera, eu sou o Lázaro, eu tô na Impulso já há mais de 2 anos já, desde o iniciozinho, atuando sempre como front-ender e dev mobile, e de um tempo para cá como líder técnico também, nessa pegada de front. Então, tô aqui para passar meu olhar sobre essa comparação, mais como front-ender mesmo, dizer o que a gente prefere. Eu posso preferir um negócio bem feito. Chegou bem feitinho lá na frente, tá valendo. Bom, o nosso querido Luso, agora, né? Você já assumiu a parte lusitana aí, Renato? Nunca. Renato Tarantelli, direto da Farfetch. Beleza, Renato? Beleza. Primeiramente, boa noite, pessoal. Eu sou líder técnico na Farfetch, né, dentro de um time, dentro do grupo de arquitetura, né, que exatamente cuida de governanças de APIs, gestão nessas cenas, por isso o REST, mas enfim. Acho que eu também estou no Impulso desde sempre, junto com o Lázaro também, desde o comecinho, lá do comecinho, né, mais como embaixador, propriamente, da comunidade e ajudando em cenas técnicas também, o lado do core team, em relação à comunidade. E hoje estou aqui só para dizer que o REST é o futuro. Não, estou brincando. Eu acho que... É o futuro. Não, eu estou aqui só para a gente discutir e se divertir um bocado nessa 1 hora. Show, essa é a ideia mesmo. Bom, por fim aqui estamos com o Rodrigo Kiefer, que acho que é um dos maiores evangelistas do GraphQL que há. E aí, Rodrigo? Boa noite, pessoal. Meu nome é Rodrigo Kiefer. Eu já tenho bastante experiência com desenvolvimento. Trabalhei durante 7 anos na M4U. Recentemente, eu fui para uma startup. Estou numa startup de audiolivros, trabalhando como full stack. Eu trabalho tanto na parte do back-end quanto no front e aplicativo mobile também. Na M4U eu atuei a maior parte do tempo com aplicações iOS e na M4U eu comecei a tentar evangelizar, entre aspas, né, o GraphQL. E eu tô aí para defender o GraphQL. É isso. Beleza. O primeiro que realmente assumiu a parada. Não, brincadeira. Bom, então, seguindo aí realmente a sugestão do Fábio, eu ia pedir para vocês fazerem isso mesmo. Expliquem um pouquinho, antes da gente começar a falar qual que é a vantagem, qual que é o contra, enfim, de cada uma. Se algum de vocês... Acho que até vou direcionar para você, Yara, que usou a comparação como o tema do seu TCC, explicar um pouquinho o que é o GraphQL, o que é o REST, partindo do princípio que tem pessoas aqui nos assistindo, ou ao vivo ou pelo YouTube mesmo, que estão começando na carreira e talvez esses termos ainda não sejam tão conhecidos para essas pessoas. Pode ser? Ok. Eu quero só ver, cara. Quero só ver, vai. Ambas são abordagens de implementação de web services, né? E hoje temos o GraphQL e o REST. O GraphQL é bem novo, foi criado tem poucos anos e o REST já é mais conhecido e tudo mais. A diferença entre os dois é que... Oi? Travou? Deixa eu me mutar aqui. A diferença entre os dois é que o REST ele vai te prover vários endpoints, onde cada endpoint vai representar uma entidade, né? E você vai conseguir manipular esses dados. Já o GraphQL ele vai te prover somente um endpoint e o que torna a maior diferença entre os dois é que no GraphQL o cliente vai conseguir, ao acessar esse endpoint, solicitar os dados que ele deseja
que ele vai precisar para o negócio dele, para a aplicação dele. Enquanto no REST, esse cliente já vai receber todos aqueles dados e dentro disso, o grande problema que a gente tem hoje é que às vezes vem muitos dados que são desnecessários, que não fazem parte daquela aplicação e tudo mais. Então, mais ou menos isso. Alguém consegue completar aí? Deixa eu tentar um bocado. Bom, acho que hoje, inclusive, estávamos em equipe lá discutindo algumas questões. Eu estava exatamente a pensar nisso, no que falar hoje, né, para fundamentar do porquê, dos benefícios, né, de utilizar REST. Eu estava a pensar, caramba, deixa eu fazer aqui lembrar como que era quando eu comecei, por exemplo, que já faz um bocado de tempo, uns 15 anos, eu acho, né, como é que era isso antes. Aí eu lembro que logo quando eu comecei, na empresa que eu comecei, eu utilizava muitos serviços em SOAP, né? Bom e velho SOAP, né? Os RPCs da vida. Enfim. Enfim, aí tava tentando lembrar quando é que partiu isso pro REST, porque mesmo o REST esse ano de 2000, eu acho que ele começou a ser comumente utilizado de uns 10 anos para cá, né? Eu acho que antes disso ele não era tão aceito pela comunidade ou tão aceito pelas empresas. Ainda hoje, muitas empresas grandes, por exemplo, ou principalmente corporativas, preferem utilizar padrões baseados em RPC, né, ou SOAP, com contratos, com negociações de contratos, né, que é o que essa implementação da API dá, né, diferente de GraphQL, diferente não diferente do REST, mas sim, ainda utilizam isso, mas acho que por isso que ainda é tão utilizado, né, o SOAP por si só, né. Enfim, agora, eu não conheço muito de GraphQL, para ser bem sincero, né, eu conheço muito pouco de GraphQL, mas eu fiquei pensando, caramba, como é que eu faço para fazer uma analogia, né, para tentar defender se REST ou GraphQL é melhor, seja lá qual for o requisito. Eu acho que eu pensei numa coisa assim, que para mim faz muito sentido, né? Por exemplo, preciso marcar uma consulta no médico, né? Preciso ligar lá no médico para saber se ele tem um horário na agenda, né? Então, o que eu faço? Pego o telefone, ligo para o médico, né? Falo, gostaria de marcar uma consulta. Né? Se eu pensar numa implementação baseada em GraphQL, por exemplo, que é muito próximo do RPC, inclusive, né? Eu vou perguntar, tem disponibilidade? Sim ou não? Não tem disponibilidade. Ok, mas eu não sei, por exemplo, qual é o horário. Né? Eu sou obrigado no GraphQL, no RPC, informar qual horário que eu quero marcar disponibilidade. O que não acontece, por exemplo, no REST, porque eu tenho, como você disse, Yara, inclusive, né, eu tenho uma representação de uma entidade, que pode ser, por exemplo, a agenda do médico, né, para saber qual é a disponibilidade que ele tem. Ou eu posso obter essas disponibilidades, né, baseado, e eu não vejo isso como fazer isso utilizando uma implementação como GraphQL, por exemplo, sem ter que ficar perguntando N vezes até saber se aquilo vai ser sucesso ou não. Isso, para mim, é uma das grandes diferenças primordiais na implementação de um e outro. Fez sentido isso para vocês? Você quis dizer em relação ao código, né? A resposta do... Sim, sim. A leitura mesmo, né? A conversa que é eu vou deixar o Lázaro falar primeiro. Eu só vou dar uma ajuda pro povo do Hash para não ficar tão difícil para eles. Até assim, muita gente fala do cache, né? A perda de cache que você tem, o cache HTTP mesmo, por causa de lidar com um endpoint só no post. Para mim, esse não é nem o ponto que o REST leva uma vantagem. Para mim, o REST leva uma vantagem que são nos códigos de resposta muito sólidos. Então, por exemplo, nessa questão de você perguntar se eu quero marcar uma consulta, você vai fazer um post dizendo qual horário que você quer a consulta. Quando você está no REST, você já sabe que você vai receber um código dizendo que aquela consulta foi criada ou não foi criada. Você não precisa ler o conteúdo da resposta. No GraphQL, a gente já perde um pouco disso. A gente já tem que ler as coisas e interpretar as coisas. Então, você acaba perdendo um pouco essa questão dos códigos que são mais sólidos.
É que o Você REST está é falando baseado em cima. Desculpa, Arthur, pode falar. Está falando, então, que basicamente a perda é, ao invés do seu Vixe, tá ruim aí. Ih, acho que Eu olhar achei o que era só pra mim, tá? status, você tem que olhar o response. Travou, Arthur. Então, Voltou. a minha internet não, pra mim. Bom, mas A minha internet é uma bosta. Para você, então, a vantagem é que fica mais fácil você ler o HTTP status do que você ter que ler o response. É isso? Sim. Você falou aí que faz uma requisição, se criou ou não, e no Isso. GraphQL você não tem isso, porque você tem que entrar e ler. Quer dizer que, tipo, o que você vê de vantagem é que, tipo, eu já consigo olhar no HTTP status e no outro eu só tenho que olhar no response. Porque sempre vai vir um 200. Sim, sim. Eu acho que uma grande questão é que o REST ele é todo baseado em cima do protocolo HTTP, né? Então, né, todas as requisições que você vai fazer, né, você tem que considerar, né, as definições feitas em cima deste protocolo, né? O que é um pouco diferente, por exemplo, do GraphQL ou de RPC, né? No caso, você não vai usar uma implementação baseada no HTTP, você vai usar o HTTP para fazer a sua troca de informação, né? Então, esse é um dos grandes benefícios que o REST, por exemplo, tem, né? Seja com os status code, né, de cada uma das requisições, né, as cadeias de estados, né, que o servidor pode te retornar, ou a aplicação, seja com base nos verbos, né, que você vai utilizar para fazer as suas requisições, né, os verbos mais básicos, né, get, post, delete, enfim, put, patch, por aí vai. Né? Então, esse é um dos grandes benefícios que o REST ele te dá. Diferente, eu não, como eu disse, né, eu não conheço muito bem GraphQL, mas se você for considerar que tudo é post e get, né, você vai ter que criar todo o seu conceito de aplicação baseado nisso, né? Então, se você vai fazer um post e vai esperar, não vai ter uma resposta, por exemplo, um not found ou um server error, seja ele qual for, né, você vai ter que resolver isso do lado do seu cliente, né? Então, isso pode se tornar custoso. Mas, em contrapartida, eu acho que tem outros benefícios que é de, por exemplo, você conseguir obter somente os recursos que você quer, ou parte dos recursos que você quer, ou fazer consultas em partes específicas do recurso. Algo que no REST se tornaria um pouco mais complicado sem utilizar outros patterns para fazer esse tipo de questão, né? Mas aí se a gente for entrar no detalhe, vai faltar tempo aqui a gente fala disso, mas Assim, eu vou tentar falar aqui sem minha internet travar, que tá difícil. Isso é muito frustrante. Mas, assim, eu entendi o ponto colocado. Eu não vejo isso como um benefício, uma questão melhor ou outra, né? A gente está falando de duas convenções. Uma que a gente basicamente se baseia no protocolo do HTTP. Então, você tem toda a convenção da sua API, do seu back-end ali, seja o que for, desenvolvendo em cima desse protocolo, em cima dos verbos, em cima do get, do post, do push, do delete. Sendo que no GraphQL você não tem um comportamento em cima desse protocolo, mas você tem N comportamentos ali dentro com N benefícios ainda, né? Porque, na verdade, o GraphQL ele te traz uma outra convenção, uma outra forma de você pegar os dados, de você pedir os dados, né? Ele te coloca fora dessa questão de um âmbito de dependência do protocolo HTTP, né? E te dá nisso uma flexibilidade de você conseguir alcançar mais de um serviço ao mesmo tempo, né? Todos aqueles outros benefícios que a gente vê na cartilha do GraphQL, né? Mas eu não sei se eu vejo exatamente isso como um benefício, porque são só convenções, duas formas diferentes de se pegar os mesmos dados. Eu vejo que trabalha fora dos códigos HTTP, entre aspas, porque, por exemplo, quando eu vou começar uma aplicação consumindo um serviço, eu tenho que me preocupar com os estados de erro daquela aplicação com base nas consultas que eu vou fazer e também com base no servidor. Então, também tenho que me preocupar com o que aquele post vai trazer, o que aquele get vai trazer.
Então, se der um 500 no servidor e não vier a aplicação, eu tenho que me preocupar com o hash e com o GraphQL. Não, Isso, o sim, GraphQL acaba essa questão tem nos dois, né? Tipo, mas a chance de você ter um 500 num GraphQL é muito menor. Sim, mas Porque eu confio em basicamente. tecnologia. Não, porque, tipo, hoje, se eu vou lá carregar o meu formulário, vou mentir aqui, vai carregar os tipos de categoria e vai carregar os tipos de avaliações. E por algum problema, a lista dos tipos de avaliações está com erro. Se eu peço isso no GraphQL, vai vir o erro só do tipo de avaliação e vai me trazer o outro. Vai me trazer as categorias. Então, não vai trazer um 500. Por mais que o tipo de avaliação traga um 500. Por mais que eu só peça o tipo de avaliações, faça uma query só do tipo de avaliações, ele não vai me retornar um 500. Pelo menos o Apollo, uma implementação madura, não te coloca numa cilada como essa. Né? Tipo, não tem por que eu chegar no momento de ficar duvidando da biblioteca ali, até porque hoje já está num nível de maturidade maior, né? Tipo... Sim. Sim, mas eu já esbarrei por casos, já conheci muita gente que já esbarrou. Por exemplo, de carries muito extensas dentro do GraphQL, então realmente o servidor dava 500, o servidor quebrava. Não era nem a aplicação. A máquina em si desligava ou reiniciava. Que Quando isso, você cara? Aonde isso, diz, meu Deus? quando você diz extenso, você quer dizer o que é uma profundidade grande nas queries, de um Sim. entrando em outro, porque esse problema você pode tratar colocando o máximo de profundidade. Se passar daquilo, ele te retorna que não pode fazer aquela query. E aí já resolveria esse problema. Porque aí vai assim, né? Tipo, não tem bala de prata, né? Você precisa de uma boa prática diferente da tecnologia que você esteja usando, né? Se o amiguinho tá colocando todas as queries do sistema monolito dele lá numa query Tudo só, de uma vez só. Eu queria falar um pouco sobre esse ponto aí. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Eu acho que um dos grandes benefícios que o REST, por exemplo, tem é a definição em cima de contrato, né? Então, ou seja, você consegue delimitar exatamente, né, o tamanho do seu payload e, consequentemente, o tamanho da sua resposta, né? Algo que no GraphQL, por exemplo, como é que você vai conseguir lidar com o comportamento do seu cliente, né, para lidar esse tipo de questão? Ele pode submeter qualquer consulta lá que o servidor, se ele não estiver preparado, né, ele vai ter que lidar com aquilo de alguma forma, né? Você não consegue via contrato, via definição ou qualquer coisa do tipo delimitar isso. Ou Na tu verdade, consegue, eu não sei. Os esquemas fazem um consegue. papel de contrato nesse caso, né? Quase. Isso. Isso, e Então, você consegue fazer essas abordagens de definir que você só pode entrar na query até, sei lá, 5 níveis. Acima disso ele não vai, por exemplo. e aí até uma outra vantagem que já entra nesse assunto envolvendo os esquemas é a tipagem. Então, você sabe o que você vai receber e qual é o formato daquele dado que você vai receber. Então, isso também dá muita segurança para o coração do coleguinha front. Dá, né, cara? Tem uma documentação viva ali, já você atualiza, é instantâneo, você consegue depreciar, consegue marcar. Então, Você não precisa criar versão, né? exatamente, você não precisa se preocupar com versionamento. Então, tem uma documentação viva, automática, né? Tipo, tendo boas práticas, seguindo um clean code ali, escrevendo bem as queries, as APIs, né? Então, é uma documentação maravilhosa e instantânea, sem você ter que se preocupar em escrever documentação e definir um contrato para aquilo. Esse diversionamento é um ponto bem importante, principalmente para os desenvolvedores mobile, né? Que os usuários demoram muito para atualizar um aplicativo. E quando você tem o REST e tem que ficar mudando o endpoint e tudo mais, isso pode acabar atrapalhando o usuário que está com uma versão mais antiga do aplicativo, por exemplo. E com o GraphQL isso não vai acontecer, isso vai ficar menos arriscado, né? Essa questão, porque a gente vai continuar com o mesmo endpoint e a aplicação vai continuar solicitando os dados que ela precisa, sem outras mudanças do tipo. Então já ajuda bastante. E até
Pode Nessa falar. questão do versionamento também, você pode botar um parâmetro, um atributo do teu esquema como depreciado e colocar outro atributo no lugar. Inclusive, a Apollo tem ferramentas que permitem você de com os usuários de um tempo você remove ele do teu esquema. Agora me diz uma pergunta, né? Vocês que têm experiência com GraphQL, né? Pensando num desenho de solução onde você parte a partir do desenho, né, da sua API, né, para fazer o restante do seu código, como é que você mantém isso vivo, né, com os contratos, com versionamento, com documentação desse tipo? Uma vez que, por exemplo, dentro de uma estrutura de dados de um GraphQL, você pode ter NDTOs de vários tipos e com vários formatos. E como é que faz para manter isso vivo? Calma aí. Ele falou DTO, gente. Não, calma aí. Ô, Lázaro. A Diana não deve nem saber o que é DTO. Eu não sei. Vamos lá, não sabe o que é DTO. Olha só, eu sou novinho, tá? É novinho hoje, Lázaro. Tem 20 anos aí de pulso, pô. Plim! DTO, objeto de transferência de dados. No inglês, Data Transfer Object. Plim! Você abre aquele projeto em Java, abre o projeto, lá vem lá 1 milhão de DTO. Lembre-se que o GraphQL é baseado em RPC, tá? Mas vamos lá. Enfim. Java é aquele negócio que dá coceira no braço, você usa? Cara, eu não vou falar tão mal, porque já colocou muita comida na minha mesa. Mas isso é uma coisa que a gente usa e já usou, já acabou, né? Tipo, já deu. Mas vai, qual era a pergunta mesmo? Eu até esqueci. Como é que faz para manter vivo a parte de documentação, de especificação, de contrato, ou seja, para manter os clientes sempre, né, Então, atualizados? O esquema, que é o contrato do GraphQL, ele já é uma documentação. E toda alteração que você faz no esquema, ele já gera essa documentação para você. Você tem plugins que você pode gerar até Swagger desses esquemas. Então o GraphQL já é uma documentação viva, né? O próprio esquema dele já é uma documentação viva. Tem uma carry default que é para acessar o esquema inteiro. Eu só não lembro de cabeça. E também ajuda a deixar mais transparente para todo mundo isso. Mas até os próprios clientes, né? Sei lá, você vai abrindo... Exato. Se for expor para algum cliente, né, um terceiro, o ideal é deixar cada vez mais mastigado, né? Mas para o time de front, abre a API pelo navegador, já te abre lá o Playground. Playground dá todo... Playground, você já vê toda a documentação, já vê o que você pode fazer, o que não pode fazer, se tem algo depreciado. Então, é o que a gente está falando, é documentação viva. Essa parte é muito boa. É bem menos preocupante. E o fato dele ser tipado, você também já sabe qual é o tipo que está esperando, se é obrigatório, se não é, se aquele atributo é obrigatório ou não. E tudo isso você tem no esquema. O tipo dos objetos, né? Então... ele já valida, então, tipo, ele já te retorna os erros corretos, se você não passar um atributo que é obrigatório, se passar uma string no lugar do int, então ele já... E até aprofundando nessa linha do esquema de tipagem, uma parada muito boa a especificação do Apollo Federation, que a gente está usando num projeto de um cliente da Impulso. E a gente consegue centralizar os esquemas e compartilhar ele entre clientes, serviços diferentes, entre todo mundo. Então, dá um poder absurdo também. Você consegue ter vários esquemas e ter acesso a todos eles, né, com o Apollo Federation. Sim. Consegue como definir, se ele juntasse, né? O que cada um vai acessar do mesmo esquema. Então, pode ter, por exemplo, um esquema de usuário. E você consegue dizer que a parte do financeiro vai acessar só a parte que envolve o financeiro e a parte do usuário, a parte do aplicativo só a parte que envolve ele. Então, é bem legal mesmo.
Tem uma dúvida, vocês estão falando o tempo todo de Apollo. Bom, como é que eu faço uma implementação de GraphQL sem precisar utilizar o Apollo? Cara, você pode fazer até com curve, porque o que vai receber o post é um, é um texto. Você pode mandar um texto dentro do post. Você gente pode, você tá pode falando disparar do... via REST. Você pode estar perdido lá no meio do REST e mesmo assim você Não, pode é fazer porque uma requisição por GraphQL, só montar no padrão correto lá do post, ou se a API de GraphQL estiver aberta para GET, você manda a query no URL. Mas não tem erro. Você vai falar alguma coisa, Miguel? Sim, eu não sei se posso intervir no meio da vossa Pode. conversa. Só um bate-papo. Houve aí um colega que falou sobre cache. Eu posso partilhar um bocado a minha experiência que tenho com o desenvolvimento de REST APIs na Farfetch. Houve uma altura que nós começámos a introduzir cache em alguns recursos, e aquilo que nós conseguimos ganhar em termos de tempo de resposta e mesmo de diminuição de pedidos que chegaram ao servidor foi mesmo enorme. Okay? Eu queria saber se o GraphQL também tem algum mecanismo para eu conseguir também ter algum suporte de cache, de forma a evitar que reduza o número de quantidade de pedidos que chegam ao servidor. Tem sim, inclusive o Apollo tem isso implementado nele também. Mas aí você está falando de utilizar o Apollo. É um servidor de aplicação? É um framework? O que Ele é? tem tanto para o lado do servidor, é um framework tanto para o lado do servidor como para o lado do cliente. Mas em cima do HTTP, como é que você faz para tratar o cache? Então, em cima do HTTP você não trata. Ele trata, ok. ele faz um cache interno dele. Aí quando você manda a mesma query exatamente igual, e dependendo do tempo, ele entende que você já fez aquela query, e ele não vai no servidor, ele já te retorna o dado. Ele abstrai isso. Mas é um estratégias protocolo que existe, mas é um protocolo que existe dentro do GraphQL, ou é algo que vocês adicionaram, digamos, uma extensão que vocês adicionaram? É algo que é uma implementação dentro do Apollo para resolver um problema do GraphQL. Exatamente. Ele tem ali várias estratégias. Ele pode usar o local storage, session, tipo... Ali ele tem N estratégias que ele pode utilizar para gravar a memória. Você Sim, pode porque se a gente vai e esse Apollo e o cliente Apollo eu posso depois usá-lo em qualquer dispositivo. Por exemplo, eu com o REST, como aquilo funciona sobre o protocolo HTTP, eu posso tirar vantagens disso em quase todos os dispositivos que vocês conseguem imaginar que suportem o protocolo. Sim, em todos. Porque isso é um problema que realmente você vai ter se você, por exemplo, pegar e implementar com JavaScript puro no cliente uma consulta GraphQL. O cache HTTP vai ser realmente um problema que você vai vai ter que contornar ele por outros caminhos. Mas as bibliotecas, o Apollo, o Relay, o Axis está com uma implementação para consumir GraphQL, toda essa galera já está preparada para suportar esse cache interno deles. Mas um dos grandes benefícios, aí volto para o ponto, né, falando um pouco de cache, um dos grandes benefícios é exatamente você ter o ganho do cache sobre HTTP, né, que é algo que, olhando a especificação do GraphQL, ele não suporta, porque exatamente ele está sempre em cima do mesmo endpoint, né, então, ou seja, ele não tem este ganho, né, este ganho vai acontecer do lado do servidor ou do lado do cliente sendo controlado de alguma forma, né, mas não vai ter isso sobre o HTTP. Isso não é um benefício, não sei. Mas, enfim, como são para atender necessidades diferentes, pode ser que não seja um problema. Facebook não tem problema até hoje, né, com isso. Facebook não está reclamando. É aquilo, né? Tipo, de novo, não é exatamente um benefício em cima, uma coisa melhor. É uma outra forma
de se tratar os dados. Tipo, é outra estratégia, outra forma de se tratar o cache, né? Tipo, é uma convenção diferente. Quando a gente começa a falar em ir para o GraphQL, sair do REST, você tem que literalmente desconstruir questões que você já tinha em cima do REST. Como você utilizava os verbos, como você utiliza os protocolos. Você precisa desconstruir isso, né? Tipo, primeira vez que eu usei... Precisa desaprender o resto. Exatamente. Tipo, diga não ao Na REST. verdade, desaprendeu o HTTP, né? Não? Não. Não força a barra. Calma, respira. Mas Só tô jogando. tipo, a primeira vez que eu utilizei, né? Tipo, cara, como assim? Tá dando erro? Não tá dando erro? Tipo, não, tá dando erro. Eu que não tô vendo os erros. Tipo, eu tenho que olhar ali no response, tem que tá vindo ali, bonitinho. Erro. Tipo, eu tava tapado, não vendo. Então, cara, então você tem que começar de fato a desconstruir. Você não tem mais o post, né? Tipo, não tem mais o get, o put, aquelas ações você tem que desaprender mesmo, tem que jogar fora, joga no lixo. Tipo, realmente, não serve mais pra nada, gente. Não precisa E mais. até para quem é o cliente também vai ter que reconstruir tudo isso também. No desenvolvimento mobile, por exemplo, a forma de você integrar, a biblioteca que você vai utilizar é tudo diferente. O jeito que você vai fazer a requisição. Então, é uma reconstrução para os dois lados. Para os três até, porque até o lado de, por exemplo, você centrar com um PO para planejar uma feature muda quando você está usando uma cabeça mais voltada para coisas melhores. Muda porque é necessário, né, cara? A disrupção, né, exige disso. Um outro ponto para a galera nova é que, assim, um troço que você tem que aceitar é que no início, algumas vezes, você vai achar que está escrevendo mais código com GraphQL do que com REST. Vai parecer que você está escrevendo mais linhas de código. Porque no início, a preocupação de ir olhar o esquema e de carregar as mutations para fora do... Porque, por exemplo, com o REST, sei lá, vamos falar de uma biblioteca mais famosa que é o Axios, ou até com o próprio fetch nativo, você consegue dentro do HTML mesmo fazer o fetch e já cuspir aqueles dados ali na unha. Pela estrutura das bibliotecas, elas te forçam a dar uma arrumadinha melhor nas coisas. Então, você desacopla a requisição, você instancia ela fora do código e leva para lá só a consulta dela ou só a instância daquele query mesmo. Mas você tem que definir o que você vai consultar, tem que dizer o que você quer daquela consulta, em vez de só, sei lá, um barra cats. Tem que dizer o que você quer desde dentro. Tá dizendo que, tipo, é de fato mais código, porque agora, na verdade, eu sempre tenho que especificar o que eu quero. Né? Que, tipo, no GraphQL a gente tem isso. Antigamente, no REST, você ia lá, fazia lá o get, vinha um JSON bonito e você fazia o map ou algo similar ali no HTML, renderiza e joga ali. Hoje não. Hoje você não precisa de um Apollo Client da vida, você precisa definir a query, você precisa definir quais os campos eu quero exatamente ali. É isso que você está falando, essa questão de eu ter que escrever essa query um pouco mais extensa. Sim. Porque agora do tamanho da aplicação do que você quer, vai ficar, né? Eu quero 40 campos. A responsabilidade agora de dizer o que o cliente quer é do cliente, né? Não é o back-end entregando dados que para alguns clientes pode ter informação demais. O cliente está dizendo, eu preciso só desses dados, eu não preciso que você me devolva outras informações que eu não vou usar, que eu não vou exibir, que não vão me servir para nada. Então você está botando a responsabilidade em quem é de direito, que é o cliente. É aquilo, né? Tipo, na verdade ele estava mal acostumado. Mal acostumado. Menos, né? Mal acostumado mais ou menos, né? Porque também tinha aqueles casos de que você faz a requisição e não vem tudo. E aí você tem que fazer outra requisição. Então... Sim, não, mas
Mas o pessoal Desculpa. do REST acha que isso é ótimo. É isso aí, o protocolo HTTP, pô. Vai lá, chama o que vem. É sólido, é firme. Como é que é? Não sei. Se não veio tudo, pô, faz outra requisição aí. E não veio tudo. Chamar o Você Arthur não tem agora todas as de... informações. Chamar o Arthur agora de Che Guevara, né? Tá querendo Porque revolucionar. Eu tenho uma questão que era... eu conheço muito pouco de GraphQL. Okay? Há um bocado falaram que o GraphQL não precisa de processamento e agora há pouco mencionaram que é o cliente que decide o que é que quer, o que é que tem que pedir, o que pede ou o que quer, é ele que escolhe os campos que querem que tornam as entidades, ok? Isso quer dizer que existe um couple muito forte entre o cliente e o servidor. De que forma é que o GraphQL consegue, tendo este couple muito forte entre o cliente e o servidor, como é que o GraphQL consegue fazer alterações dentro do seu schema, adicionar breaking changes sem partir os clientes? Eu fiquei um bocado confuso e se calhar é por causa de eu não ter muito conhecimento com o GraphQL. Queria tentar explicar como é que conseguem isso. Eu acho que vale, então, na verdade, uma explicação um pouquinho mais profunda de como funciona o pedido de informações para o servidor a partir do cliente, né? Eu acho que vale explicar, algum de vocês explicar assim, beleza, eu montei o esquema lá no front, como que o servidor interpreta essa informação e busca informação do jeito que você está pedindo. Algum de vocês quer tomar a iniciativa ou eu sorteio aqui? Então, eu acho que a Yara pode explicar um pouco. Ela fez até mestrado, né? Mestrado não. Foi TCC da graduação mesmo, mas eu vou saber mais a parte do cliente mesmo, que foi o meu foco. A parte de como tá lá no back-end eu não vou saber explicar direito. Então eu passo para outro. Então vai lá, Rodrigo, vai. O evangelista GraphQL. Então, no servidor você tem o seu esquema, que é o contrato que é o que você vai dizer para o seu cliente. Ó, eu consigo te fornecer essas informações através dessas queries. O cliente, quando vai fazer a requisição, ele tem que dizer do que ele vai fazer uma requisição para uma determinada query que está nesse esquema e ele vai solicitar quais campos daquela query ele quer que retorne para ele. Inclusive, ele pode solicitar mais de uma query em uma mesma requisição. Okay. Quanto à questão de como você altera esse esquema, o esquema você pode aumentar ele ou diminuir de tamanho sem precisar criar versionamento. Por exemplo, eu preciso agora de um atributo novo. Você adiciona no esquema e não vai quebrar quem está usando ele. Mas, sim, por exemplo... Mas isso no resto também é possível. Eu adiciono campos novos a um recurso e ele não parte do cliente. Certo? Não, sim. Aquilo que eu percebi é que vocês podem introduzir breaking changes no esquema do servidor e os clientes conseguem se adaptar de forma natural sem terem que atualizar suponho porque o GraphQL você não cria versões para o endpoint, ele tem um endpoint só. O que você consegue fazer, por exemplo, você pode colocar um atributo depreciado e trocar por um outro tipo para não haver quebra em clientes antigos que, por exemplo, no caso de aplicativos mobile, que você não garante que o cliente atualizou o aplicativo, então ele estaria acessando uma query com um atributo que você vai tirar, que você vai remover. E aí você consegue depois tirar métricas disso para poder saber se aquele atributo realmente está sendo ainda utilizado para poder remover ele depois, ou colocar avisos como um deprecated mesmo, de forma que quem for implementar depois consiga saber que a sua API, que aquele atributo ele vai ser removido em algum momento. Então, se houver alguma alteração, eu preciso também de comunicar com os meus clientes para eles atualizarem na mesma as alterações de esquema que têm acontecido, não é? Sim, na verdade, ele já vai saber que houve alteração, porque o esquema ele é uma documentação viva. Então, ele tem todo o esquema que você cria, ele já gera uma documentação. Mas ele não,
Eu tenho uma dúvida em relação a isso. Mas o cliente ele não vai saber se, por exemplo, eu removi um ID de um determinado recurso sem eu avisar a ele ou sem ele fazer uma requisição e ver que aquele recurso, que aquela propriedade não retornou, certo? Ele vai ver que não tem ID. Ele vai, Ok, algum então- teste, algum uso vai aparecer lá. Não tem um Boa. sistema mágico de notificação ali, opa, notifica todo mundo ali que está sem o ID agora. Não. Então, por exemplo, exatamente, era esse o ponto, não imagina, né? Eu tenho uma API que é utilizada por, sei lá, por N clientes, né? E eu fui lá e removi uma propriedade, um atributo, sei lá. Fui lá e removi algum elemento deste meu objeto lá, né? Eu vou ter que avisar para esses 10 clientes de que essa alteração aconteceu. Ou estes 10 clientes, eles vão ter que se preocupar em saber que houve uma alteração neste recurso. Exato. Vai depender muito, Ah, né, de todo um outro contexto que você vai ter com o cliente, dependendo que você tem um ambiente de homologação que você disponibilize para o cliente, que ele use, que ele valide ou não. De fato, você precisa comunicar, né? Isso vai, de qualquer forma, fora desse contexto. Mas aí o que muda no paradigma, na cabeça, é o quê? Como o controle vai para o cliente que vai dizer o que ele precisa e o que ele não precisa de dado, se chegar ao ponto de não ter ID, quem vai decidir isso é o cliente. Então, o servidor pode continuar tendo ID, só que se eu não preciso mais do ID na minha aplicação, eu só paro de consumir ela. Só para de pedir ele na sua query, né? Sim. Por isso é que eu achei um bocado estranho como é que o GraphQL eu conseguia mudar o schema sem ter que comunicar essas mudanças ao cliente, sendo que o cliente está muito coupled àquilo que o servidor consegue responder. No caso do REST, o propósito do REST é exatamente o contrário. É haver o mínimo de couple possível entre o cliente e o servidor e ser o servidor que orienta o cliente naquilo que ele tem que fazer. Okay? Daí vários serviços que são realmente REST, eles retornam até hypermedia, elementos de hypermedia, que o cliente depois pode usar para conseguir mudar, para o cliente saber que ações deve executar a seguir para poder mudar o estado de recurso. Que é algo que o GraphQL também não oferece, certo? De oferecer capacidades de desacoplamento entre o cliente e o servidor. O servidor conseguir evoluir, mudar o servidor conseguir orientar o cliente na própria mudança de estado dos recursos das entidades, por assim dizer. Sim. É porque a conversa ela fica mais complexa quando a gente pensa na última ponta, que é a ponta produto. Que o produto que acaba dependendo de tudo que o servidor e o cliente fazem. Então, essa conversa que vai entregar o produto final. E o produto é quem vai decidir se precisa de uma funcionalidade ou não, se precisa mudar uma funcionalidade. Então, quando a gente está num REST, por exemplo, essa comunicação tem toda que ir para assim, vamos pensar no caso mais fácil, que é precisa cortar alguma informação. Precisa parar de mostrar um preço, por exemplo. Quando a gente está trabalhando num REST, essa conversa tem que ir para o servidor, tem que voltar para o cliente alterar nele também para não quebrar, né? E aí entregar essa versão nova do produto. Quando a gente está numa versão já com GraphQL, essa conversa pode ser bem mais curta, de só bater no cliente, o cliente parar de consumir o preço e voltar. Então, eu vejo uma vantagem que eu vi no dia a dia muito boa para o GraphQL é a velocidade de manutenção. A gente consegue entregar resultado em manutenção muito mais rápido. Não que a alteração não vai ser feita no servidor, a alteração vai ser feita, mas ela não ela não impacta no que o cliente vai entregar hoje. Então, o cliente pode entregar e o servidor, se o servidor precisa realmente tirar esse preço, ele tira no tempo dele. Tem uma outra questão relacionada às consultas, né? Pelo que eu pude perceber, me corrija se eu estiver errado,
cada nova query que eu faço, né, para o servidor, né, ou melhor, eu tenho um conjunto de queries que eu defino do lado do servidor para aquele recurso, né? Então, como é que eu trato queries que são diferentes daquelas que são aceitas pelo servidor ou para aquele recurso? Porque o cliente ele pode fazer qualquer coisa, né, baseado naquele recurso. Por exemplo, eu limito no servidor que eu só posso fazer pesquisa por, sei lá, por gênero e por nome. Eu não posso fazer pesquisa por sobrenome, né? Mas o cliente ele faz a pesquisa por sobrenome. Como é que eu trato isso? Ele acaba não fazendo porque a query, até os parâmetros da query são definidos dentro do esquema, né? Então... ok. Isso é definido no esquema. Ele não vai ter esse parâmetro. Se ele colocar esse parâmetro na query, ele vai tomar um erro. Aí vai ser um erro mesmo, um 400, 403, não sei qual. Ele não vai nem, por exemplo, fazer uma query que não está listada nas queries que você formatou. Então, ele só vai usar as queries que o servidor criou e vai consumir tratando pelos parâmetros que as queries têm. Claro. Se você colocar um atributo que não tem no seu esquema, o servidor ele vai te retornar um erro e é erro mesmo. Não vai vir status 200 com erro, ele vai vir status code de erro de HTTP. Mas ele retorna? Essa era uma outra pergunta, mas ele retorna um status diferente de 200? Segundo a implementação, não. Retorna se você fizer uma query que não está no esquema. É como se fosse vai retornar o quê? Um 404? Eu não sei quais são os status exatamente, mas quando você começa a ferir o esquema, né? Você fere o esquema, não existe a query, não existe mutation, quando existe um parâmetro, ou você está passando um tipo diferente do que está lá documentado, ele vem erro mesmo, ele não vem o 200 com erro internalizado ali. Aí sim ele muda o status, mas é porque isso já está na abstração ali do Apollo, já é outro problema. Aí ele vem do jeito certo, HTTP, né? Brincadeira. Não, mas exatamente esse é o ponto. Voltando para o Apollo. Ou seja, pelo que eu pude perceber, tudo é feito pelo Apollo. Qual que é a dificuldade que se tem do lado do... Tudo é feito pelo Apollo, toda a responsabilidade do Apollo. Na verdade, o Apollo fez uma implementação. Você não é obrigado a usar o Apollo. Você tem várias outras opções de uso, inclusive você pode implementar a especificação você mesmo se você quiser. Com umas, sei lá, umas 20, 30 linhas dá para você fazer um cliente JavaScript puro. Só que o Apollo ele já traz um monte de coisas já pré-implementadas para você, justamente para facilitar o desenvolvimento. Da mesma forma que você vai fazer requisição numa API REST, em vez de você usar o fetch normal, você usa o Access porque tem mais recursos do que só o fetch nativo do ES. Tanto para o cliente como para o servidor. A mesma coisa, você vai usar você não vai implementar uma API REST pura em Node. Você vai usar um Adonis, por que não? Algo do gênero. Por que não implementar REST puro? Porque é bem mais fácil implementar utilizando já um outro framework do que escrever bem mais código. Não, mas eu quero não depender eu não quero não depender do Apollo da vida. Então você também vai conseguir fazer sem o Apollo. Você só vai escrever mais código. Exatamente. O GraphQL é uma especificação. Ele não foi criado pelo Apollo. O Apollo é uma implementação. Eu já percebi que você não quer depender de framework. Já entendi. Deu para entender a pegada. Tento mutuar. Inclusive, Renato, você pode utilizar o GraphQL como BFF para suas implementações REST. Tem uma cara de gambiarra. Mas o BFF já é uma gambiarra, né? Só... O Renato quer ver fogo no parquinho. Pessoal, só antes da gente continuar, eu quero fazer uma pergunta para todo mundo. Faltam 3 minutos para o tempo de 1 hora do Meetup. Vocês querem, para uma mais 2 perguntas? Mais ou menos uns 10 minutos? Ou a gente vai, fechar no Meetup?
Eu tô tranquilo. Quero saber de vocês, as pessoas que estão nos assistindo aqui. Então, pessoal, respondam. Eu também que os brasileiros são muito caladinhos. Eu, por acaso, eu tinha a impressão que não. Não sei se estão muito tímidos. Não falo dos 5 que estão a falar, estou a falar do resto da plateia que está a ouvir. Já está à espera que tivessem mais dúvidas e perguntas. Pois é, teve uma perguntinha aqui que eu vou repassar daqui a pouquinho. Só quero... Bom, vamos então pelo menos mais 5 minutos, então. Vamos lá. Bom, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Que acho que mais uns 5 minutos, mais ou menos, talvez não sejam suficientes. A gente falar, vamos lá, tem uma aplicação novinha, 0 bala, que a gente vai começar a fazer, acabou de ser decidido e tal. Vamos usar GraphQL, fazer legal do começo com GraphQL. Massa, esse é um cenário bacana. Várias startups usam e tal, até empresas que não são startups, mas estão com projetos novos. Agora, a minha pergunta é, aquele super sistema legado feito em SOAP que está rodando há 15 anos já, e daí o time se convenceu, pô, o GraphQL é uma boa implementação, como que vocês fariam para começar a usar GraphQL sem gambiarrar? Faz não sei o que converte para o REST, que não sei... Cara, é um negócio bem feito. Legal, como que vocês fariam? Eu jogaria Cara, eu tô passando... Eu tô passando por esse caso em um projeto hoje. E é basicamente mais um endpoint na aplicação. É mais uma rota, vai ser um barra GraphQL. E ali dentro você vai implementando, se você quer migrar sua aplicação toda para o GraphQL. No nosso caso, a gente tem uma aplicação que já é bem antiga e bem quebrada. E a gente quer, de hoje para frente, o que está fazendo daqui para frente, fazer em GraphQL. Então, é só mais um endpoint e você trabalha em cima dele. Mas se você quer migrar para o GraphQL, você mantém os dois de pés. Um não vai necessitar de matar o outro. Você não vai precisar de roubar. Você não vai, sei lá, vou botar uma rota para listar produtos dentro, botar uma query para listar produtos dentro do GraphQL, eu preciso matar o meu barra produtos. Não, você mantém os dois vivos. E até os clientes podem continuar acessando os dois. Se você tem um cliente legado que vai continuar usando o REST, ele continua no REST, de boas. Show, show de bola. Eu tenho um caso... Eu tenho outra pergunta. Realmente sobre essa questão de ter serviços legacy em SOAP, imaginem que eu tenho algumas dezenas ou centenas de serviços SOAP legacy e eu quero construir uma plataforma sobre esses serviços SOAP, mas quero usar GraphQL, ok, mas eu não posso fazer, não posso simplesmente esquecer, tipo, não posso de um momento para o outro passar toda a lógica que estão nesses serviços SOAP. Eu consigo ter o GraphQL sobre esses serviços SOAP. É possível eu manter a implementação que tenho SOAP as is neste momento e depois criar uma camada por cima de GraphQL e depois ir mudando, fazendo a migração aos poucos? Então, eu tenho um caso parecido agora na minha startup, que a gente herdou lá um sistema legadão no maravilhoso Java da vida lá, bem parrudo, aquela coisa linda de Deus. E nós fizemos algumas escolhas, né? Uma, nós separamos em alguns microserviços de Spring Boot para reutilizar mesmo e colocamos um GraphQL na frente. Então, fizemos isso para já, pelo menos, otimizar essa questão e mantemos o nosso front sempre acessando o GraphQL, então o próximo na frente. E outra parte estava realmente muito ruim. Essa parte nós decidimos migrar antes, sabe? Então, essa parte a gente está jogando literalmente no lixo. Mas aí nós avaliamos bem qual a parte que poderia usar e adotando essa estratégia. E futuramente o ideal é ir migrando, até porque a implementação mesmo nesses projetos do Spring Boot estão muito defasados, com alguns bugs ainda. Então é uma manutenção que a gente não quer dar futuramente. Mas é um caso que você vai conduzindo. Uma pegada legal é usando a própria especificação da Apollo Federation, que ele faz uma camada...
é meio que... Eu vou explicar um pouco por alto, porque eu usei pouco, então, se tiver pergunta mais profunda, aguardo para mandar por e-mail. Ele faz meio que uma camada de middleware com outros servidores por trás, então você consegue juntar servidores REST, SOAP, GraphQL atrás dele, e você entrega tudo num único só, que vai ser o que vai fazer a comunicação para fora. Então, você consegue fazer esses serviços novos, manter os legados e servir tudo num GraphQL. Ele vai conseguir traduzir esse legado para lá para dentro. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Pensando que o Mas rapidinho, só para... Pode falar. Boa. Pensando que no GraphQL eu vou ter dentro de uma consulta, eu posso ter a representação de N objetos, né? N representações de N entidades lá dentro, né? Já no REST, por exemplo, cada endpoint representa uma entidade específica, né? Então, ou seja, eu posso ter, pensando no e-commerce, por exemplo, onde eu tenho pedido e dentro de um pedido eu tenho produtos, né? Eu posso ter uma aplicação que é responsável por gerir a parte dos pedidos, eu posso ter uma outra aplicação, que pode ser em Java, pode ser em Python, pode ser o que for, que é responsável por gerir a parte de produtos, ok? E eu posso ter N aplicações completamente distintas para cada um desses meus endpoints. Agora eu pergunto, como é que isso é tratado no GraphQL, se no GraphQL eu tenho que fazer uma mescla de todos esses objetos para trazer numa única requisição, ou para tratar isso numa única requisição? Como é que eu faço isso? Um de cada vez. Então alguém responde aí. Um de cada vez. Tá foda. Dá uma resumida na internet, porque eu realmente não escutei, o áudio ficou. Olha, no REST, eu tenho uma representação para cada endpoint, certo? Então, eu tenho produto, pedido, e podem ser aplicações completamente distintas, né? Pode ser uma aplicação em .NET, pode ser uma aplicação em Java, para cada um desses endpoints, ok? Faz sentido, REST, .NET, REST, Java, faz sentido. Ok. E agora vamos imaginar que eu tenho esse mesmo cenário, como é que eu trataria isso com o GraphQL? Né? Se eu for pensar que, por exemplo, dentro de um pedido, eu vou ter a representação dos produtos dentro daquele pedido, por exemplo, numa requisição de GraphQL. E sendo aplicações diferentes. Então, você tem uma definição dessa... O que você está vendo aí como entidade, eles são os tipos que você vai definir nos esquemas. Então, você vai ter que escrever as entidades que seja do usuário, carrinho de compra, produto, seja lá o que for que você fosse pedir na page REST, você escreve isso num type dentro do esquema do GraphQL e utiliza. Não, isso eu percebi, mas no caso de duas aplicações, você pode sendo duas aplicações, uma sem Você pode ter as duas aplicações separadas e juntar elas usando a Apollo Federation, por exempo. Ok. Então eu vou ter que fazer duas... O Expedia, por exemplo, ele faz isso. Ele tem a parte microserviços e ele usa o Apollo Federation para poder juntar tudo e servir para os clientes dele, para os clientes, no caso mobile, web, etc. Você pode fazer... Pensando nisso, então eu tenho que garantir que todas essas aplicações elas vão estar 100% funcionais a todo instante, é isso? Só para tentar perceber. Porque imagina, se eu fizer uma requisição onde eu tenha 3 entidades distintas, eu vou ter que, dentro do Apollo ou dentro de qualquer outro framework, fazer requisições para 3 aplicações distintas para juntar isso depois e retornar para o cliente. Por exemplo, eu tenho no meu caso... um risco de falha grande aí, não? Então, no meu caso, aí vai uma convenção de proxy, meio que proxy em cima, né? Tipo, no meu caso, eu não uso o Apollo Federation, eu uso esse Graphic Modules aí que eu até coloquei no chat. Então, ali a gente tem as implementações de REST, Data Source, da vida. E no meu caso, eu tenho lá 2 aplicações que eu uso distintas, consumo, mas eu trato eles no meu resolver. Eu tenho que fazer esse tratamento em cima. Eu não simplesmente pego e repasso.
Eu tenho que fazer um tratamento porque eu não tenho garantia 100% de que essas APIs estão rodando, estão retornando os dados que eu estou querendo e por aí vai. A gente tem quando se tem dependência de terceiro, né, a gente tem que ter essa proteção, não tem jeito. Fosse num serviço REST ou fosse num GraphQL mesmo. Tipo, não tem jeito. Eu teria que implementar isso de qualquer forma. Lá a gente tem os 2 módulos que utiliza e a gente faz o tratamento em cima. Não tem muito mistério nesse caso. Ideal que é tipo um projeto que em algumas circunstâncias de dependências de terceiro, é que se tivesse alguma suíte de teste ou algo do gênero validando se de fato está de pé, ou como está, ou não está, algum tipo de monitoramento, né? É sempre bom nisso. Não só monitoramento, não um health check só, mas também o contrato que você tem dos dados, né? Porque se for uma API REST, ou até mesmo um GraphQL, você tem que precisa se preocupar se está tendo mudança ou não. É isso aí, pessoal. A gente passou um pouquinho do tempo. Eu vou fazer o seguinte, tem 2 perguntas mais recentes aqui. Tiveram mais algumas, mas eu vou pegar as 2 últimas e a gente vai fazer assim, ó, encontro com Gabriela, sabe? Vamos fazer, alguém responde, assume, pode ser? Alguém aqui já usou Relay como gerenciamento de estado? Eu confesso que eu não conhecia, fui pesquisar, caso vocês não conheçam, é uma biblioteca para lidar com um cliente de GraphQL para React. Algum de vocês já usou? Eu já usei, eu inclusive prefiro trabalhar com Relay, só que normalmente eu boto a duplinha Relay mais Mobix. Eu não deixo o estado todo na mão dele, até porque tem estados da aplicação que não necessariamente vão vir do servidor, estados da própria aplicação. Então, para eles conversarem, eu deixo num único gerenciador de estados. Oh, massa. Beleza, outra pergunta que até estava conversando aqui em off com o Arthur, vocês esqueceram uma coisa que o GraphQL tem como vantagem, que para o REST não é tão fácil. Ó, vamos ver se vocês sacam essa. O Carlos Henrique perguntou, eu uso o GraphQL numa aplicação Rails para clientes externos, integração, consumir informações da minha aplicação. Qual seria a melhor forma de enviar informações para eles? Ele tem uma aplicação que consome vários clientes externos que ele faz integração, mas como é que ele manda essa informação através do GraphQL? Através de subscriptions. Ele está querendo comunicar com todos os clientes ao mesmo tempo. E, por exemplo, um clicou num botão de count, o outro sabe quantos cliques que ele deu. Basicamente isso? É isso, Carlos. Dolilma? Exato. Tá, as subscriptions resolvem bem isso. Eu só não sou muito fã por causa do processamento que causa quando é uma aplicação de grande escala. Então, hoje em dia, eu, por experiência, prefiro deixar isso na mão de algum sistema de mensageria. Mesmo com subscription, você tem que utilizar um outro elemento de mensageria, né? Você pode usar um Kafka, um Redis, um Rabbit. Você pode utilizar uma outra implementação escalável dependendo do contexto, né? Tipo, acho que a mensageria é sempre ideal, até mesmo no esquema de subscription. Você tem que ter certas ações que são assíncronas, né? Tem que ter esse processamento, você tem que disparar e não depender daquilo. Então depende muito do contexto que você vai chamar ao mesmo tempo. Como é que eu trato o processamento assíncrono no GraphQL? Desculpa. Escreve await na frente. Foi mal. Não, então, você escreve como síncrono, só usar assim que await. E você escreve ok. Aí fica bonitinho. Ok. Aí você usa TypeScript, coloca um class e vira um Java. Uhum. É do lado do cliente, né, que faz o assíncrono, né? Entendeu? Faz tudo direitinho. Sucesso. É isso, pessoal. Temos um meetup? Aqui, só rapidinho. Eu não Não entendi. temos um meetup. Só uma última dúvida.
O negócio lá da Yara falava qual que era o melhor, eu esqueci. A gente falou tanta coisa. Fala, é verdade. Yara, compartilha qual foi a conclusão do seu TCC. Então, a Verdade. conclusão é que os dois vão depender da equipe. O REST vai ter uma padronização e uma consistência melhor, principalmente por causa da HTTP mesmo, mas o GraphQL vai dar mais liberdade ao cliente para escolher os dados que ele precisa para fazer manutenção, então ele vai dar essa liberdade melhor e a documentação viva também vai dar Não, calma vai aí, ter esse benefício. Oi. Isso aí tá muito em cima do muro. Como assim? Deixa eu ver se eu Que- entendi. Se você não tem uma equipe assim, né, muito atualizada, essas coisas, você tem que utilizar REST, é isso? Depende do que o projeto vai precisar, mas o estudo era basicamente para clientes que são desenvolvedores de aplicações móveis. Então, como é que seria a experiência deles? E aí, em termos de tempo de execução, por exemplo, e até a integração em si, os dois impactam dependendo do projeto, mas o GraphQL e o REST cada um tem seus benefícios. Eles não são idênticos, mas cada um tem seus benefícios. É um trade-off que é feito. Mas eu acabei ficando pro lado mais do GraphQL, sim. Não, agora falando sério, acho que a gente brincou bastante, mas falando sério, eu acho que, do meu ponto de vista, os dois atendem requisitos completamente distintos, né? Não dá para comparar um com Exatamente. o outro, porque, na verdade, eles servem para atender propósitos completamente distintos, né? A mesma coisa de um banco relacional e um banco não relacional, né? São coisas distintas para atender propósitos distintos e que são com objetivos distintos e implementações, né? Então não dá, na verdade, não existe uma bala de prata, né? Não é só o GraphQL que vai resolver todos os seus problemas, da mesma forma que não vai ser só o REST, né? Acho que... Renato, Diga, Miguel. Tu devias estar agora a puxar o resto, caramba. Não devias estar a ver que estão tanta gente a puxar GraphQL e tu vais dar aí uma bébia para o GraphQL. Mas eu não terminei ainda, deixa eu terminar. Mas independente disso, né, eu acho que o GraphQL ainda tá nascendo, ainda tá andando ainda, tá engatinhando. Nem andar ainda tá ainda, então não tem nem como comparar. Não dá para comparar. Sim, claro que não. Claro que não. Tipo, sabendo que a própria World Wide Web, ou como nós chamamos de internet, é um exemplo de implementação REST, até o GraphQL a se tornar o resto da World Wide Web ainda vai demorar muito tempo. Eu quero ver alguém falar algum sistema crítico que roda em cima de GraphQL. Facebook Facebook não é crítico. Não? Eles não têm a parte deles, isso é verdade, a parte deles crítica que roda por trás é tudo REST, não é nada GraphQL. GraphQL é somente no front-end. E por que eles mudaram então para GraphQL? Hã? Porque eles migraram para GraphQL, então. Por que eles migraram? Não, porque é uma implementação que eles implementaram para resolver um problema da Do aplicação. Não Aí é isso que tinha que ter começado desde o começo. Eu vim aqui para ver isso. É só você olhar o documentário dos criadores do GraphQL que você vai ver que foi para resolver um problema do REST. Daqui a pouco morre. Chega depois do meetup, não, aquele discurso do morde a sopra, não. Assim, morde a sopra. Eu acho que eles fizeram isso para resolver um problema do Facebook. Entendeu? Resolveu o problema do Facebook. Gente, são coisas distintas, mas o GraphQL faz tudo que o REST faz, só que melhor. Assim, só um adendo. O REST foi uma evolução do SOAP e o GraphQL é uma evolução do REST. É natural isso. Não, para. Não vale comparar não fala isso não, Rodrigo. Porra. Não é uma boa comparar com o outro. Da mesma forma que a gente não compara filho bonito com criança feia, né? Então, o GraphQL é o nosso filho bonitinho, a gente não vai ficar comparando com criança feia. O resto a gente usa por necessidade. Exatamente. Tipo assim, pro legado, né? Tempo, né? Legado. Você vai usar Java, você vai ter lá um Spring Boot. É REST, não tem jeito. Mas, olha quanta dependência você falou aí, Arthur. Cheio de dependências esse tal de GraphQL, cara. Você precisa de 1 zilhão de coisas para rodar isso. Cadê as dependências do GraphQL? Cadê?
Pô, vocês falaram mais Apollo do que GraphQL durante o Meetup? Como é que vocês querem dizer que não existe dependência? Fazer o seguinte, então, só para refutar isso, promessa. Semana que vem tem um post no blog da Impulso consumindo GraphQL com JavaScript puro. Aí não vai ter dependência nenhuma. Boa. Olha Você só. que vai fazer? Você que vai fazer, Lázaro? Não, o Arthur que vai fazer. Ah, boa. Ó, tá aí, objetivo. Ó, missão dada, missão cumprida, hein, Arthur? Não, você viu o que o Lázaro fez? Ele colocou a informação, eu quero que venha dentro do blog da Impulso um post desse jeito. Acabou de implementar um pedido do GraphQL na frente de todo mundo. Agora vamos ver se o Arthur tem no resolver dele isso. É impressionante isso. Eu vou tentar ver na minha agenda se tem isso vago, a gente conversa direitinho. Não, missão dada, missão cumprida. Agora eu quero ver. Não, eu faço, mas a questão é, quando você traz o Apollo, ele é um reflexo da maturidade que tem o GraphQL hoje na comunidade, no mercado, nos projetos. O Apollo, ele até agora está com a versão 2, ponto alguma coisa, tem a migração dele. Então você vê o quanto está amadurecendo ainda e trazendo esse conceito de GraphQL, sabe? Com ele é muito mais simples. Você entra no Apollo hoje da vida lá, na documentação, você vê que é a coisa mais ridícula do mundo. Você faz uma API simples e você faz um front com um React Hook simples. Tipo, é a coisa mais ridícula. Tipo assim, não tem nem mais aquele conceito GraphQL é para sistemas grandes. Não. Tipo, você usa um Apollo da vida, você consegue fazer um sistema simples rápido também. Eu tô confuso agora, Arthur. A implementação se chama agora Apollo GraphQL, não só mais GraphQL. Eu só fiquei confuso aqui, desculpa. A implementação é Apollo. É Apollo. GraphQL é a especificação. Exatamente. Então a especificação é Apollo GraphQL? Não. Mas se você for ver hoje lá, então tipo, acho que não sei quem foi que falou no início do Meetup aqui, que estava avaliando que usaria GraphQL para coisas grandes, cara. Dependendo da implementação que você tenha, você utiliza isso para uma coisa simples e escalável para outros tamanhos de aplicação. Não, aí volta o meu discurso bonitinho. Aí volta o meu discurso bonito. Aí volta o meu discurso bonitinho, que são feitos para resolver problemas diferentes. Não dá para comparar um com o outro, porque são feitos para resolver problemas diferentes. Não, mas isso é fato. Como lá no Nubank, na M4U, devem ter várias dessas implementações. Não tem só uma implementação. Acho que é muito difícil de qualquer empresa ter somente um tipo de implementação, uma vez que uma pode resolver um problema de uma melhor forma e outra pode resolver o problema de outra forma. Nenhuma vai resolver todos os problemas do mundo. Eu acho que a questão é, com os dois hoje, você resolve os problemas. Tipo, o REST não é insuficiente. Tipo, você consegue viver com REST, normal, facilmente. Só que hoje a gente tem um legado. A M4U da vida, outras empresas Nubank, Quinto Andar, eles vão ter legados, sabe? Tipo, vai ter várias API RESTs que vai ter que ser dado manutenção. Aí você vai numa estratégia como a do Lázaro estava utilizando, eu estou utilizando. Você começa a ter uma migração para GraphQL, começa a ser utilizado os benefícios em cima, começa a ser otimizado o trabalho do front-end, o trabalho principal ali do cliente, de conseguir utilizar o que precisa, quando precisa, da melhor forma para ele conseguir trabalhar. Então, o GraphQL, ele melhora esse trabalho. Ele traz uma convenção diferente, ele te traz uma forma diferente de trabalhar. Os dois resolvem problemas, mas o GraphQL te traz uma forma diferente que, uma vez entendido, você vai otimizar o seu trabalho e resolve melhor, de forma mais eficiente, os problemas que você resolvia com o REST. É simples, isso é fato. Eu pensei que fosse só para resolver o escuro infinito da timeline do Facebook. Não. Isso aí foi outra coisa. Mas... Mas foi legal, acho que deu pra gente se divertir bastante aqui, de qualquer forma. E ter bastante conhecimento, eu não conhecia. Conhecia muito pouco, e conheço muito pouco de GraphQL. Eu tô inconformado com esse discurso em cima do muro da Yara, cara. Deu empate. Gente, que absurdo. Todos nós estamos inconformados com isso. Eu acho isso absurdo. E Yara,
Meu Deus. Você tem 30 segundos para a defesa. Foi a conclusão mesmo. Em termos disso, cada um vai ter seus benefícios diferentes, vai ter mesmo. Mas eu concordo que o GraphQL, Yara, tirando o estudo, eu concordo que o GraphQL, para mim, se eu fosse escolher, eu escolheria ele. Qual o benefício do REST a não ser legado? Tem a questão, principalmente da HTTP. Essas definições realmente fazem diferença. De novo, qual é o benefício do REST a não ser legado? Como assim? O HTTP é legado? Mas nós estamos falando sobre HTTP. Estamos falando de desenvolver em cima do protocolo do HTTP. O que não é mais necessário. O resto não é necessário. Só. Você usa o que? O TCP aí para falar com o seu cliente mobile? Você usa o DP. Eu não preciso ficar desenvolvendo em cima dos verbos, das ações do protocolo HTTP. Por que não? Eu posso fazer isso dentro do GraphQL, com outra convenção. A minha pergunta é, além do legado, qual é o benefício do REST? Não, Arthur. Você não usa... Mas olha, os HTTP methods do protocolo HTTP atribuem uma certa semântica aos pedidos turfados. Como é que no GraphQL o cliente consegue identificar essa semântica? É através da documentação? Então, você tem que desaprender essa semântica. Quando você trabalha com GraphQL, você não trabalha mais com essa semântica que você tem do REST. Você trabalha de uma forma diferente. Você tem a documentação viva, sem essa semântica. Você tem o conceito da query. É aquilo que eu falei. Tipo, você precisa desconstruir muitos conceitos que foram criados, trabalhados, fixados com REST durante anos. Não tem jeito. Assim, a parte mais difícil do GraphQL é desaprender o REST. Exato. Enquanto não tiver uma mente um pouco mais aberta para... Assim, eu vou fazer outra comparação. É que nem comparar hoje. Alguém vai começar, uma pessoa iniciante, vai começar no mundo do JavaScript. Você vai falar para ela aprender callback ou async await, promise? Não, você não vai falar para ela aprender callback, né, cara? From hell. É a mesma coisa. Deixa eu tentar fazer uma analogia aqui, Arthur. Você tem uma avenida, e você tem as leis de trânsito que regem aquela avenida, ou seja, você não pode ultrapassar, você tem que respeitar a sinalização, né? Você não pode exceder o limite de velocidade, né? Vamos imaginar que isso é o protocolo HTTP, ok? Tá bom. Em cima do protocolo HTTP funciona o REST e funciona o GraphQL. Como é que você vai desconstruir se a avenida é a mesma? Então, imagina que é o seguinte, você está todo dia passando por essa avenida com o seu fusquinha amarradão indo para Farfetch. Tá lá, amarradão indo, respeitando as leis de trânsito. Aí, quando você vai ver, você está pegando um helicóptero para você ir de GraphQL, entendeu? Então, você não respeita. Então você vai usar... Então, olha, note o que você está falando, né? Eu estou falando que a avenida é a mesma, né? O meio é o mesmo, né? É o HTTP. Você está dizendo que você vai usar outro meio para se comunicar entre um e outro. Mas como que vai ser isso? Vai criar um outro meio? Você passa de helicóptero, não tem jeito. Você não respeita, você vai parar com o helicóptero no sinal vermelho? Não. Você vai olhar a lei diz que você tem que parar, ué. Não, você vai olhar lá de cima e falar. Entendeu? É isso. Ué. Essas são as leis. Não. Não, mas acho que ele quis dizer de helicóptero, Renato. De helicóptero você não vai parar. De helicóptero você não vai parar no sinal vermelho. Foi isso que ele quis dizer. Ok. Não tinha entendido. Você vai passar reto, né? Exato. Obrigado, Luiz. Não, mas ele não tem outra forma. Mas ele não tem outra forma de uma ponta a outra sem passar por aquela avenida. Como é que vai fazer? Ai, gente, eu tô tipo um juiz aqui. Tá no campo, mas não pode encostar na bola. Na verdade, ele tá passando pela avenida, só que por cima dela. Não, mas o único meio... Se eu fosse imparcial aqui, ia falar que você pode passar de metrô. Continua sendo na avenida, mas de outra forma, tá? Mas eu sou totalmente imparcial, então não vou usar esse argumento aqui. Não, boa. Sensacional. Adorei o metrô. Acho que é isso. Valeu, galera. Beleza. Pessoal, realmente a gente passou do horário, mas acho que o papo foi muito bom. As tretas mesmo que eu queria ver durante o tempo todo, vocês deixaram para depois. Não entendi.
Mas tirando toda a brincadeira, teve alguns links aqui que foram compartilhados. Yara, se você puder também compartilhar o teu TCC, daí a gente coloca, manda por e-mail pro pessoal. Legal. Para o pessoal usar isso tudo como uma base para tomar decisões. Como eu falei, se eu fosse um juiz parcial, que eu não sou, eu sou imparcial, eu teria usado o argumento que REST você vai trabalhar muito próximo ao banco, até pode fazer algumas integrações, vai ser mais complexo. Com GraphQL você faz isso de forma muito mais rápida só nos resolvers, ou seja, você pode conectar 1 milhão de sistemas juntos na mesma query, muita rapidez. Mas eu sou um juiz totalmente imparcial, eu não usaria esse argumento, né? Claro, né? Eu só estou aqui para isso. Bom, só lembrando, pessoal, mais uma vez, a comunidade da Impulso ela é aberta, vão ter mais eventos sobre isso. A discussão não precisa acabar aqui. Tem um canal do GraphQL lá na comunidade, então se vocês quiserem continuar esse papo por lá, trazer mais argumentos, enfim, continuarem as threads enormes. Geralmente thread que tem Lázaro, Arthur e Renato são as threads que chegam a 500 respostas, é engraçado, então entrem lá, vamos discutir sobre isso. É gratuito, aberto. O Fábio vai deixar o link aqui no Zoom. Se você está assistindo no YouTube, vai estar aqui em algum lugar onde você estiver vendo. Vai ter o link para a comunidade. Bom, a gente está reformulando um pouquinho o onboard, está ficando um pouco mais fácil de entrar, mas basicamente você vai fazer o seu cadastro ali com o LinkedIn ou com o Google, vai receber daí no seu e-mail o login e senha para entrar no chat, e lá você vai ter acesso a tudo isso que eu falei, beleza? Já fazendo jabá, na semana que vem a gente vai bater um papo nesse mesmo horário sobre liderança remota, onde a gente vai estar conversando sobre como gerenciar times, como organizar times remotos, como você garante produtividade, como que você dá um descanso para o pessoal por estar trabalhando remoto. Enfim, vai ser um papo bem bacana, também nesse formato aqui, bate-papo, interagir e tal. Tem gente que prefere trabalhar presencial, tem gente que prefere trabalhar remoto, e a ideia é que a gente possa falar isso no sentido de liderança. Então fica aí o jabá para vocês. Entra lá na comunidade, vai ter o link, ou acessa impulso.network, tem uma aba de eventos, o link vai estar facinho lá também. Beleza? Para todos vocês que participaram, agradeço muito, muito, foi muito legal ouvir os argumentos, os prós, os contras, os muros, pessoas que ficaram em cima do muro. Bom, a ideia é essa mesmo, é bater papo, é curtir, é conversar, e apesar das brincadeiras, acho que foi bem sadio, bem bacana, e vários pontos positivos para os dois lados. Beleza? Então, eu agradeço todo mundo aí mais uma vez. E diga não ao REST. Isso. Comece em GraphQL, quem está começando, dá uma olhadinha na documentação, é simples, prático, entendeu? É isso, não fique em cima do muro como a Yara. Oh, meu Deus. No fim das contas, a Yara enrolou para dizer que GraphQL é melhor. Ela ainda não me falou um benefício do REST no seu legado, mas tudo bem. A gente deixa passar por ela. Aquilo que eu estou falando, se eu fosse um juiz parcial, né, que tendesse para um lado, eu estou falando que no GraphQL você tem várias formas de implementar respostas dentro do conteúdo que vem ali. Você tem várias implementações bem bacanas. Mas não, eu sou um juiz totalmente imparcial, né, aqui, e o REST é bacana também. Mas eu sou parcial. Beleza? Valeu, pessoal. Forte abraço. Valeu, galera. Nos vemos novamente. Até mais. Nos vemos na comunidade, pessoal. Acessa lá.